Olá, eu sou Ila Natielli e você está acompanhando o podcast Tendências Inspiradoras, uma realização do Instituto de Tecnologia e Pesquisa, o ITP. Neste sexto podcast, trataremos sobre o Dicionário da Ciência, Tecnologia, Inovação e Empreendedorismo, uma linha do tempo. Para este assunto, convidamos professora doutora Patrícia Severino, graduada em farmácia pela Universidade Metodista de Piracicaba, mestre e doutora em engenharia química pela Universidade Estadual de Campinas, é pesquisadora do Laboratório de Nanotecnologia e Nanomedicina do Instituto de Tecnologia e Pesquisa, professora permanente do Programa de Pós-Graduação em Biotecnologia Industrial da Universidade Tiradentes. Convidamos também a professora doutora Juliana Cordeiro, graduada em Ciências Farmacêuticas pela Faculdade de Ciências Farmacêuticas de Ribeirão Preto, Universidade de São Paulo, mestrado e doutorado em Ciências Farmacêuticas pela Universidade de São Paulo. Atualmente é pesquisadora do Laboratório de Biomateriais do Instituto de Tecnologia e Pesquisa e professora titular do Programa de Pós-Graduação em Saúde e Meio Ambiente da Universidade de Tiradentes. Para receber os pesquisadores à mesa do conhecimento, a presença do diretor-presidente do Instituto de Tecnologia e Pesquisa, o professor Paulo Doeirado, que irá interagir com os nossos convidados e fomentar ainda mais o assunto. Participe, comente, envie sua pergunta, o ITP responde. Um ótimo podcast. Muito obrigado e todos sejam bem-vindos à Mesa do Conhecimento. Nós estamos iniciando mais um podcast Tendências Inspiradoras, episódio 6, com o tema O Dicionário da Ciência, Tecnologia, Inovação e Empreendedorismo, uma linha do tempo. Fabuloso o tema, né, pessoal? E eu gostaria pedir Paulo Doeirado a iniciar a mesa com suas palavras. Bom, primeiro, sempre agradecendo, né, a participação aqui dos nossos pesquisadores, nossas pesquisadoras aqui hoje, com certeza trazendo informações que são valiosíssimas e principalmente em um tema que é tão caro e ao mesmo tempo tão delicado, que é a questão da inovação, a questão do empreendedorismo, né? É onde a gente está aí talvez num equilíbrio instável, a todo instante descobrindo coisas, a todo instante descobrindo aplicações e ao mesmo tempo correndo o risco de não dar certo. Então a gente tem que aprender a dialogar com a incerteza e quem quiser inovar também ter essa disposição para conviver com o erro, para aprender com o erro, para construir saídas, para ser criativo. Então tudo isso faz parte e com certeza hoje nós vamos poder ouvir bastante sobre isso aqui. Eu estou bastante curioso. É verdade, muito obrigado. E lembrando que você pode comentar no YouTube, pode comentar nas postagens do Instagram, comentar no Spotify, compartilhar para todos que possam se interessar com esses temas muito bem elaborados e pensados por toda a equipe do Instituto de Tecnologia e Pesquisa, o ITP. E eu vou iniciar já a nossa discussão, lançando a primeira pergunta para a professora doutora Juliana. Poderiam construir uma linha do tempo entre ciência, tecnologia, inovação e empreendedorismo? Como seria isso? Ah, sim, eu acho que a gente começa, né? A ciência ela é o berço, né? É o alicerce a palavra ciência vem conhecimento, vem a gente tomar ciência do que está acontecendo. Então, descrever o fenômeno, entender o que aquilo representa. Em seguida, a gente passa a usar essa ciência para aplicar. E aí vem já um segundo momento, que é a tecnologia e a possibilidade de aplicar aquele conhecimento para alguma coisa para o bem da sociedade, né? E aí sim. E à medida que o tempo foi passando, a gente aprendeu que essa tecnologia ela traz inovação, ela traz uma nova forma de fazer, uma nova forma de pensar, ela muda o caminho da sociedade, porque ela está sendo aplicada, mas ela pode ser aplicada de outra maneira também. E aí a gente vai tendo as inovações e, em seguida, a gente tem que monetizar com isso, a gente tem que fazer com que a sociedade receba esse recurso, né, e fazer com que a economia use esse conhecimento de maneira a ser distribuído aí pela sociedade.
Complementando a fala da professora Juliana, eu acho isso que faz uma aproximação do cientista também com a comunidade, em resolver problemas da sociedade e fazer com que também tenha uma evolução da sociedade, né? Em que a pessoa vem para ter conhecimento numa graduação, numa pós-graduação e utilizar esse conhecimento para transformar a sociedade e monetizar, fazendo com que não tenha mais aquele abismo entre o conhecimento e a produção de riqueza, fazendo com que isso tenha caminhem junto. E eu acho que com o decorrer do tempo que a gente vê com a nossa formação e com o desenrolar, né, o desenvolvimento, a gente vê que isso tem mudado dentro da pesquisa. Um novo olhar do pesquisador tem se criado em relação a isso. Então, essa caminhada, né, ela vem na direção de geração de valor, fazer com que a sociedade reconheça valor, né, naquilo que está sendo proposto, e aí as mudanças vão acontecendo. Então, as tecnologias vão se sucedendo e, ao mesmo tempo, até tornando ultrapassados determinados experimentos ou conhecimentos que, em determinada época, foi valiosíssimo, né? Algum tempo depois pode até ser ridicularizado, né? Porque é uma dinâmica e nós temos que entender, né, que faz parte de um processo evolutivo. Então, tanto o conhecimento como a própria ciência e a tecnologia, que nem se fala, né? Hoje, se você pegar um computador da década de 90 e der de presente para alguém, com certeza você vai ganhar um inimigo, né? Tem um computador que certamente mal acessa a internet, né? Então, a gente percebe claramente que existe uma caminhada, que existe uma evolução e que, ao mesmo tempo, a sociedade também cobra isso, né? Ela quer realmente que isso entre no dia a dia, que esteja sempre presente, buscando soluções que também sejam de menor impacto ambiental, né? Seja através, por exemplo, do ambiente digital, que é menos impactante do que o ambiente industrial de modo geral, seja pela miniaturização, né? Então você vai usando menos recursos. Então, quando a gente pega até um exemplo de um celular, quantos serviços foram embutidos, né, dentro de um aparelhinho desse aqui? Então, é uma economia no sentido também dos recursos naturais e a tecnologia, né, caminhando, trazendo serviços, trazendo novos costumes, inclusive, a sociedade vai mudando, a gente vai ganhando novos hábitos, e tudo isso faz parte de uma caminhada com a fonte que alimenta, que é a ciência. E eu acho também que a gente vai desmistificando também a presença do cientista, né? Porque eu acho que no passado a gente via muito cientista dentro do laboratório, fazendo experimento, mas sem contato com a sociedade. Então, hoje a gente tem uma outra visão do cientista. Ele vai até a sociedade e a sociedade vem até ele, mostrando que ele é um ser humano, vamos dizer assim, que antes a gente não tinha essa visão, né? Excelente, professora. Um ponto muito importante dentro dessa linha histórica seria a comunicação, né? Antigamente, né, no final do século passado, o cientista falava para si mesmo, falava para os pares, então através de artigos científicos, e hoje, né, com a popularização da ciência, com a forma de você mostrar a ciência, né, então os jornais, né, os editoriais, eles trazem também uma página na ciência onde a sociedade tem interesse de saber o que está acontecendo, quais são as novidades. Então eu acho que a gente, de alguma maneira, com as redes sociais, com as novas ferramentas tecnológicas, se aproximou para tirar esse encastelamento do cientista, para colocar ele como uma pessoa que trabalha, que acorda, né, passa o dia pensando em como resolver um problema ou experimentando determinadas hipóteses para gerar aquela tese, aquela hipótese, né? Mas que ele participa da sociedade, ele também tem dores e a partir dessas dores ele também traz para tentar resolver aquilo. Eu acho que a comunicação, os comunicadores nos ajudaram bastante nisso. Tirou do isolamento, né? Aumentou o diálogo, vamos dizer assim, né?
Outra questão interessante é que quando a pessoa decidia seguir a área da ciência, do mestrado, do doutorado, muitas vezes ela era direcionada para a academia. Sim. E hoje não, hoje a gente vê uma transformação em que ele vai fazer o mestrado, doutorado, tem a opção de ir para a academia, mas ele também tem a opção de criar o seu próprio negócio, empreender, trazer uma startup, uma empresa de tecnologia, trazendo algo disruptivo que vai solucionar um problema para a sociedade. Então, nesse sentido, todos são beneficiados, né, nesse panorama. É bem interessante, né? Porque é possível que, vamos dizer assim, associar a pesquisa acadêmica com um interesse específico, de repente, de alguma empresa, de algum desafio da vida industrial, econômica. Então, um pesquisador já pode vir, por exemplo, fazer o seu mestrado e ter ali a sua dissertação voltada para resolver um problema que é da empresa que ele trabalha. E isso é uma forma, inclusive, né, da empresa cooperar, ajudar na formação dos seus próprios quadros, porque a empresa pode tranquilamente até garantir o acesso, né, desse pesquisador a essa formação e, ao mesmo tempo, se beneficiar através, né, de todo o suporte científico de laboratórios, como é o caso aqui do ITP, que pode dar esse apoio ao pesquisador e ele desenvolver soluções, às vezes, extremamente valiosas, né? Um outro ponto legal da gente pensar aqui e colocar aí nessa roda é o tempo de transformação da ciência para a tecnologia e para a inovação. Algumas coisas, né, a gente vai aprendendo à medida que vai encontrando o empreendedorismo, entendendo um pouquinho mais do empreendedorismo. Existem as Deep Techs. O que é uma Deep Tech? É uma empresa de base tecnológica, mas que demora, ela vai precisar de anos para maturar aquela tecnologia e transformar ela em alguma coisa palpável, em alguma coisa utilizado pela sociedade. Então, muitas vezes as empresas, elas querem monetizar rapidamente. Então, na área tecnológica, quando a gente fala tecnológica, eu penso em TI, né? A tecnologia da informação, isso é muito rápido, né? Você faz um app, você faz e você consegue. Na área de saúde, que é a minha área, por exemplo, isso não é tão rápido. Existem agências reguladoras, existe uma série de testes de segurança para serem concluídos, existe muita grana envolvida, necessidade de recursos financeiros, de aportes financeiros maiores. Então, isso demora um pouquinho mais, né? Então, é muito importante também, quando o aluno, a gente conversa bastante com eles, sobre ele entender os caminhos, né? Porque muitas vezes fala, não, o imediatismo muitas vezes não combina com a ciência. Não é que não combina, é porque às vezes o estado de desenvolvimento daquela tecnologia ainda não está preparado, ele não tem o grau de amadurecimento para entrar no mercado, ele ainda precisa de maturação. Então, a gente está aprendendo agora, né, com essas novas, né, a gente falou do dicionário aí do empreendedorismo, que existe as tal das TRLs, que é o nível de maturidade de uma tecnologia, né? Sim. Então, existe TRL de 1 a 9. Um é a ideação, a gente tem uma ideia, né, Patrícia? Aí tem uma ideia, a gente vai maturando ela, vai começando a fazer os primeiros protótipos, aí tem o tal do MVP, que é o produto minimamente viável. Então, a gente faz o primeiro protótipo, e aí a gente vai caminhando. Alguns são rápidos, outros são mais lentos. Só que, paralelamente, o cientista também, seguindo essa questão do TRL, tem que também entender do negócio. Isso. Né? Entender para quem ele vai vender, para quem ele vai vender quer comprar, né? Então, quem vai ser, quanto que ele vai monetizar, quem são os concorrentes dele. Então, o cientista, não só na tecnologia, mas ele tem que abranger o conhecimento. Economia, administração, contabilidade, porque vai chegar um momento que ele vai amadurecer e vai ter que procurar uma incubadora, por exemplo, para incubar sua ideia, depois uma aceleradora, e nisso tudo ele vai ter que abrir uma empresa, mas qual tipo de empresa? Ele vai precisar de uma assessoria jurídica, uma assessoria contábil, então é um desafio muito grande, mas do meu ponto de vista é um desafio
que traz para o cientista também a possibilidade de ver o produto dele lá na frente do mercado, que muitos anos nós ficamos desenvolvendo muitas tecnologias e não saía de dentro do laboratório e a população precisando do que a gente desenvolvia. Então, essa maturidade a gente está adquirindo, né? Então, a pesquisa, os programas de mestrado, doutorado, os institutos de pesquisas estão amadurecendo e trazendo um novo cenário. Eu faria uma distinção da seguinte forma: aquilo que está dentro do ambiente digital, nós temos 100% de controle, né? Então é um ambiente muito mais dócil no sentido, né, de você poder desenvolver e verificar resultados. Quando você vai para o campo não digital, analógico, né, que a gente vai lidar com as questões das pessoas, da biologia, da saúde e outros campos, economia, aí nós passamos a ter um ambiente muito difícil de ser controlado. Então isso dificulta e exige um nível, vamos dizer, de experiência, de caminhada bem maior e de cuidados, né? Porque é um ambiente que está acontecendo N fenômenos ali em paralelo que podem influenciar os resultados, né? E que faz parte do contexto da pesquisa, né? Então, só reforçando o que a professora Juliana colocou, né? Realmente, às vezes, os tempos são bem diferentes conforme o ambiente onde você esteja. Tanto é que, por exemplo, nós temos observado um avanço do governo também, nessa questão, a questão do sandbox, que nós chamamos de caixa de areia. Então, na área da saúde, nas Deep Techs, que nós chamamos, então tem algumas questões que a gente trabalha em ambiente controlado para conseguir avançar. Então, é mais um termo que a gente traz, a questão do sandbox para a área da saúde, que é bastante utilizado, e também na questão das fintechs, que são essas startups voltadas para o mercado financeiro. Então, muitas vezes elas trabalham inicialmente no ambiente controlado. Uma palavra aí que a gente, o senhor colocou logo no começo do podcast, seria a palavra risco. Eu acho que a pesquisa ela envolve risco, porque tudo que é desconhecido, ela tem um risco. Porque quando eu conheço o caminho, eu vou por aquele caminho e eu fico no conforto, né? Fico num ambiente controlado. Quando eu amplio o risco, eu amplio as incertezas e a falha pode aparecer, né? E na pesquisa a gente pode falhar. É importante a falha, desde que a gente conheça e desenhe, escreva, né? Porque a gente falhou e não retome ele, né? Então agora eu vou fazer diferente porque dessa forma não dá certo. Quando eu estou me envolvendo um produto, por exemplo, para a área de saúde, eu não posso falhar. Sim. Eu tenho que ter todas as garantias que aquilo vai dar certo. E para quem vai comprar essa tecnologia, né? Para quem vai se interessar por essa tecnologia, ele quer o menor risco possível. E a gente tem o risco de dar errado, o risco financeiro também, né? Sim. Então, uma empresa grande, ela vai querer pensar no menor risco financeiro. Então, por isso que muitas vezes esses grandes players da área de saúde são grandes mesmo. Dificilmente você vai conseguir ver uma startup na área de saúde ganhando muito mercado. Ela vai ser comprada. Isso. Por as grandes players. Ela não vai ser, ela não vai vender no varejo. Entendeu? Porque ela tem alto risco. Então, quando a grande empresa, né, a multinacional, sei lá quem, for perceber que aquilo tem valor para ela, aí ela vai ser absorvida. Diferente de outras áreas que são com menor risco, e aí ele pode perder, ganhar, e não vai ter tanto problema, impacto para a marca. Então, aí nós temos a questão da dinâmica. Uma grande empresa dificilmente é uma empresa muito aberta à inovação, porque as suas próprias estruturas são pesadas, são burocráticas, né? Tem o problema, eu não posso ir domingo de noite lá para a empresa porque eu tive uma ideia agora e tal. Então, nesse sentido, é que entra o papel assim, fundamental das startups e das pequenas empresas, porque elas têm essa flexibilidade, né? Muitas vezes o sujeito está trabalhando na empresa dentro da própria casa, então nem faz distinção entre o que é estar trabalhando, o que é estar fazendo ali algo novo, criativo, ou uma atividade, às vezes, até de casa mesmo. Está tudo misturado. E isso aí traz a vantagem, né, no sentido de que a pessoa está 24 horas por dia disponível
para aquela intenção de desenvolvimento que ele tem. No caso da grande empresa, ela gosta de comprar as pequenas empresas que dão certo para incorporar isso nas suas linhas de produção. Então, faz parte desse jogo, faz parte desse organismo econômico, esse papel para as pequenas empresas. Isso é uma vantagem competitiva, é algo que nós temos que aprender a valorizar muito as pequenas empresas, porque as grandes ideias terminam se tornando inovação a partir dessas pequenas empresas. Bem, é muito interessante esse assunto. E temos aqui, quais são as discussões mais atuais dentro desse tema? Eu acho que a gente já falou aqui, algumas discussões atuais, né? E aí vem aqui, quais as conexões existentes dentro desse grande tema no cenário acadêmico no mundo e no Brasil? Estamos num ecossistema favorável. Eu acho que nunca se falou tanto de inovação, de startups, como se fala hoje, no mundo e no Brasil. Né? E em Sergipe também. Então, eu acho que é o tema do momento, eu acho que é a onda do momento, né? E aí a gente, como professor, eu da década anterior, a gente vai aprender, a gente tem que aprender a dialogar com isso. A conexão, uma coisa muito legal, assim, né? Dentro desse ecossistema é encontrar, tem encontros, né? Summits, que eles chamam, que são encontros onde várias startups se encontram de várias áreas diferentes e a gente vai ouvir a apresentação na forma de um pitch. Pitch é uma mini apresentação de 3 minutos, onde a pessoa quer te convencer a olhar para ela e a comprar o negócio dela ou a entender o negócio dela. Então é muito interessante e é diverso, é criativo, é muito, muito, muito bacana. Então esse pitch, ele é uma espécie de o tempo que você tem dentro da viagem em um elevador de convencer alguém da sua ideia e do seu projeto, né? Então sempre é um tempo muito curto, tem que ter muita objetividade, muito domínio também do assunto e sensibilidade para dizer aquilo que o outro deseja ouvir também, né? Então é uma dinâmica muito interessante, muito legal. E hoje, com essas tecnologias, né? A gurizada gosta até de acelerar ali a velocidade, sei lá, do WhatsApp e etc, né? Então tá bem preparado para esse pitch aí, essa conversa de elevador, que durante o trajeto do elevador ele tem que convencer alguém da sua grande ideia. Com certeza. E esse mundo do empreendedorismo, dessas conexões, conecta as pessoas de vários países. Hoje, esse ecossistema que está fervilhando no Brasil, nós meio que estamos reproduzindo o que nós vimos nos Estados Unidos e que isso tende também a estar mais forte ainda, né? Essa questão de nascer da ciência, uma empresa e fazer com que esses guris, como você falou, né, com essas habilidades 1000, né, que eles tenham uma soft skills apurada também, não só as hard skills, fazendo com que eles transformem tudo isso num grande negócio. E fazendo com que ele convença a grande empresa que a proposta dele realmente vai solucionar o problema dela de uma forma muito mais rápida e dinâmica do que ela criar o seu laboratório de pesquisa e desenvolvimento, ou seja, na área de informática, ou seja, numa deep tech, enfim. Então, essas conexões, elas não se dão de uma maneira ainda espontânea, no nosso caso aqui do Brasil, entre, por exemplo, a indústria e a academia. Então, a função dos institutos, como é o nosso caso aqui no ITP, a função das incubadoras é criar esse ambiente de diálogo onde uma grande ideia, uma grande informação oriunda de uma pesquisa, muitas vezes até nascida só sob a ótica acadêmica, possa se transformar em tecnologia, em algo de inovação que a sociedade venha a adotar, né? Então, quem faz essa ponte é exatamente o trabalho, né, para o nosso ITP, por exemplo, Sim. de estar fazendo essa tradução. Mas devemos fazer isso de maneira pedagógica. Como assim? De forma que nós estejamos ensinando ambas as partes a dialogarem sem a necessidade do intermediário,
né, que a gente caminhe para fazer com que a academia e a universidade dialoguem a indústria e a academia dialoguem de maneira direta, né, sem necessidade ainda de um intermediário, né. Então esse seria o cenário ideal, mas com certeza é um trabalho assim maravilhoso, né, para tanto olhar a ciência como olhar as demandas e as tecnologias aí que estão aí para trazerem melhoria de qualidade de vida, de soluções ambientais, soluções sociais. Então, tudo isso está em jogo aí, está caminhando. A quantidade de pesquisas que a gente tem em conhecimento é muito grande. E também a leitura que fazemos, né, da comunidade, da sociedade, a gente percebe que existem muitos e muitos problemas aí precisando de um olhar, de uma solução. E esse é o nosso papel. E um outro ponto legal de a gente fazer um paralelo aí da mesma forma que a ciência é o berço, aí se transforma em tecnologia, inovação e empreendedorismo, essas startups, um elemento que caminha, né, entre ciência, tecnologia, inovação e empreendedorismo é a criatividade. E a criatividade nasce da diversidade, né? E aí, quando eu falo até do etarismo. Certo? As startups que mais tiveram sucesso, ela tem em sua composição jovens e pessoas mais velhas, uma mistura daquela pessoa que não tem medo de nada, porque o jovem ele se joga, ele não tem medo, ele não tem noção, né, do ambiente hostil que é por aí, e o conservador, né, a pessoa que já é mais madura, já viveu, já entende riscos, já levou as suas cabeçadas, então ele vai ponderando. Então essas empresas elas têm maior chance de sucesso porque ela tem essa mistura legal, esse caldeirão de ideias junto com aquela ponderação, aquele bom senso, né? E isso fazendo com que tenha sucesso, né? E aí isso vale culturalmente, pensando em culturas diferentes, homem e mulher, e aí vai na diversidade que a gente possa pensar. Quanto mais diverso, mais criativo, mais importante para se criar um novo. E a formação mesmo diferente, né? Cada um traz um elemento e às vezes você mistura o advogado com o enfermeiro, farmacêutico, médico, contador, e isso traz uma riqueza muito grande nesses sistemas que a gente tem participado e visualizado das startups. Então, isso traz um benefício para todos. E é isso, eu acho que enriquece, amplia a cosmovisão, né, daquele ponto de vista da iniciativa. Então, a diversidade, ela é, vamos dizer assim, uma parente muito próxima da interdisciplinaridade. Então, isso vai trazer, né, toda uma riqueza de oportunidades, né, de metáforas que podem servir para modelos, né, em paralelo para outros campos. Então, é por aí mesmo. Muito bom. E, assim, só uma curiosidade, por exemplo, a iniciação científica, né? Os jovens que estão entrando no mundo científico, às vezes eles vêm com muitas ideias e perspectivas diferentes, e vocês recebem esses jovens nas suas formações, e essa energia é importante, né? Porque eles vêm até com um problema, com a ideia de solução, né? E aí vocês orientam, não, mas é por esse caminho. E como é tratar com esse tipo de situação em termos de iniciação científica aqui no ITP? Então, a iniciação científica é onde o jovem ainda na graduação, ele tem contato com a pesquisa. Eu trabalho da seguinte forma, quando ele vem até mim, nós desenvolvemos um projeto e geralmente eu já coloco esse aluno em contato com mestrandos e com doutorandos, para ele já começar a participar de vários mundos ali, né? E aí ele começa a entender que ele tem um projeto, um objetivo, etapas a cumprirem para chegar a um resultado final, claro, numa complexidade muito menor do que comparado com um mestrado e um doutorado, mas isso vai fazendo
cativar, né? Ele vai cativando, vai aumentando o conhecimento e desenvolvendo várias habilidades. Coisa que a gente vê que os alunos de iniciação científica, eles aderem muito mais ao curso, eles estudam muito mais, desenvolvem a habilidade de trabalhar em equipe, de apresentação, de seminários, até mesmo melhora a capacidade de discussão de resultados. Então, esse momento é muito rico para fazer com que nós consigamos cativar esse aluno para seguir a área de ciência e aí ampliar muito o futuro desse aluno. Perfeito. Alguns já trazem o espírito empreendedor, já chegam com a ideia também de fechar negócio através do estudo? Eu ainda não tive um que chegou com o espírito empreendedor, mas o meu laboratório tem o espírito empreendedor, então a rádio, o corredor já avisa, entendeu? Então muitas vezes ele vem falando, eu quero fazer iniciação científica, mas aí você vê porque ele já viu um amigo que está participando de um edital e ele quer participar do edital também, participar do grupo, participar das discussões, então ele vem com essa questão da ciência, mas daí eu vejo que é para participar dessas atividades extras. É interessante, o aluno de iniciação científica, ele acaba entrando nesse grupo que a Patrícia colocou, que é um grupo já multidisciplinar, interdisciplinar, porque os alunos de mestrado e doutorado têm formações diversas também, não necessariamente é a formação da graduação. Então, eles vão se complementando, eles vão tendo voz também na equipe. Então, por exemplo, é um aluno de enfermagem que está junto com um aluno, por exemplo, de fisioterapia, né, com um aluno de medicina. Então, um vai contando para o outro o saber dele, e o mapa mental deles é bem diferente um do outro, sabe? A gente vai percebendo, olha, esse aqui, conversa com ele que ele vai te trazer a dica. Então, forma uma grande família mesmo no laboratório, né? E sobre a questão do horário, né? A pesquisa ela é empacotada no sentido de como fazer. Ela tem regras para se fazer tanto na parte textual, né? Na parte da escrita. Então a gente encaminha eles aprendendo a escrever, a redigir um resumo, um paper, enfim. E de experimentação, eu tenho que repetir, o resultado tem que dar sempre a mesma coisa para eu falar que aquilo é uma verdade. Mas ao mesmo tempo ele tem aquela coisa anárquica do teste baseado numa premissa, então eles aprendem a pensar dessa maneira, né? E isso faz com que eles sejam seres críticos, seres pensantes. Isso faz toda a diferença na formação deles. Então, eu enxergo, né, essa trajetória vamos dizer, do mestrando, do doutorando, como um empreendedorismo, como uma ação empreendedora. Assim como alguém que vai montar, sei lá, uma pequena fábrica, um negócio qualquer, o caminho, né, vai exigir, de um lado, todo um respeito ao método, né, à norma, ao controle absoluto, né, daqueles registros, daquilo que precisa ser e como fazer para ser considerado científico, por exemplo, do mesmo jeito que uma empresa tem que também todo esse lado burocrático, normativo, que ela tem que cumprir para existir e estar legitimada a funcionar. E existe em paralelo o risco, né? No caso do pesquisador, aquela hipótese, né, aquela suposição, pode não se confirmar e ele ter que repensar tudo, voltar ao início, rever conceitos, né, partir para repetições ou fazer ajustes que podem vir a confirmar, né, a hipótese. Então é uma caminhada com incertezas, com riscos elevadíssimos, né? Se ele tiver muita certeza do que vai acontecer, provavelmente não é algo muito inédito e que ele não vai conseguir patentear também depois. Né? Certamente ele já está repetindo algo muito parecido que já está aí em curso. Da mesma forma que na empresa, na pequena empresa, na pequena indústria, há esse risco também que você lança um produto, não sabe se o mercado vai aceitar, se o seu preço é competitivo, se você vai ter condições comerciais, logísticas e tudo para garantir, né, o fornecimento. Então são coisas assim muito similares, né, e que eu penso que essa visão empreendedora ela deve ser incorporada à formação do pesquisador
para que ele tenha, inclusive, mais domínio sobre esse aspecto, né, de como lidar com a incerteza, com a insegurança, com o risco, que faz parte da caminhada. Eu adiciono até uma questão. Eu acho que eles acabam tendo que desenvolver a paciência e a resiliência, que são duas características do empreendedor e da ciência. Muitas vezes não é na primeira vez que você tenta, não é na segunda, não é na terceira, mas você tem que parar, analisar o cenário e desenvolver essas duas características num mundo tão rápido em que vivemos, acaba fazendo bastante diferença para o sucesso do profissional. Perfeito. Perfeito. Nós vamos a um pequeno intervalo e voltamos já. O podcast Tendências Inspiradoras é uma realização do Instituto de Tecnologia e Pesquisa, o ITP. Visite nosso site itp.org.br. Siga nossas redes sociais no Instagram, @itp_Grupo Tiradentes, no YouTube, @Instituto de Tecnologia de Pesquisa. Este podcast também está no Spotify. Muito obrigado. E voltando à mesa do conhecimento, eu vou lançar a próxima pergunta. Como o ITP vem atuando dentro dessa grande temática para favorecer o ambiente, né, empreendedor, de inovação? A ITP já é inovador por ele existir, né? Então, ele foi fundado já faz 20 anos, né? Num estado que ainda não tinha essa referência de inovação. E lá ele fundou a incubadora, ele já falava em incubadora, e ele teve o primeiro NIT, que é o Núcleo de Inovação Tecnológica, que virou uma agência hoje de inovação. Então, isso nos dá muito suporte para as escritas de patente, para os depósitos, né? Então, eu acho que sem isso a gente não consegue também traduzir um pouco da inovação que a gente faz, porque como a gente vai inovar se a gente não tem um documento que comprove essa inovação ou que segure, né, que nos revele essa inovação. Então, esse selo, junto ao INPI, que é o Instituto Nacional de Propriedade Intelectual, é muito necessário. E, ao longo desses anos, o ITP ele desenvolveu isso muito bem e nos ajuda a ter um senhor respaldo. E também o ITP tem um papel muito importante nessa interação com as empresas, né? É um instituto de pesquisa que faz com que a ciência tenha um contato com as empresas e até trabalhe nessa questão das patentes que são desenvolvidas pelos pesquisadores. Então, eu acho que isso é pioneirismo aqui no nosso estado e a gente vê que ainda é um ambiente dentro do Brasil que está sendo galgado e nós estamos realizando isso com grande pioneirismo aqui. Pois é, exatamente. Eu vejo assim que a criação do ITP foi algo visionário, né? Foi feito ainda na década de 90, até faço uma pequena correção, né? São 25 anos de existência do ITP e que veio a ser confirmado, inclusive através das políticas públicas, né? Com a criação dos ICTs, que seguiram rigorosamente o modelo que o ITP já adotava desde a sua fundação. Então, precisamos sim estar revendo nossa caminhada, está melhorando o nosso diálogo, especialmente aí com o setor produtivo, criando mais laços, mais aproximação da academia também com o setor da indústria de um modo geral. Então, tudo isso é uma caminhada, é um aprendizado e, ao mesmo tempo, são adaptações também, porque a sociedade muda, a indústria muda, as tecnologias mudam. Recentemente, passamos por um período como essa pandemia, né, que trouxe mudanças de costumes. E hoje a gente precisa estar atento, né, para essa forma como a sociedade opera hoje, o que ela demanda, o que ela deseja, né, novas formas até de relacionamento. Era muito comum a gente ligar direto para uma pessoa e falar por telefone. Hoje você manda uma mensagem, de repente, no WhatsApp, né, posso ligar? Né? Então a gente vai mudando de costume, são coisas que vão passando de geração para geração e que a gente tem que ir se adaptando. Mas certamente tem que fazer parte do nosso ITP essa visão, né, isso que vocês estão colocando aqui de uma maneira muito legal, que é de estar dispostos à inovação, a rever a forma de atuar, de buscar novas tecnologias, de buscar novos ambientes, novos mercados. Então, tudo isso acho que faz parte do nosso desafio aqui, o que é algo bastante interessante, bastante rico.
E qual é a expectativa para o futuro dessas possíveis oportunidades que poderiam surgir a respeito de inovação e tal? Vamos falar em termos utópicos. Qual seria essa expectativa para o futuro? Bom, eu acho que nós ouvimos uma frase recentemente que marcou muito a gente, né? Que é transformar paper em PIB. Essa frase. A gente não sabe o autor para referenciar, mas eu achei. Mas eu acho que essa seria a minha definição dessa frase que nós ouvimos recentemente no evento que nós participamos. Conseguir transformar todos os nossos papers em PIB seria o utópico. Temos um caminho longo pela frente, mas estamos trabalhando para. Mas eu acho que o ecossistema está aquecido, existem editais que proporcionam, porque a estratégia pública, ela norteia o desenvolvimento de um país. Sim. Então, quando ela traz, olha, editais para isso, ele está dizendo, faça. Estamos aqui para te apoiar. E isso está acontecendo. Então, esse alerta para os pesquisadores, para sair dos seus castelos, entender esse mundo, porque é um dicionário, né? Uma terminologia diversa, uma nova forma de pensar, de se comunicar, de interagir. Colocar um mindset dos alunos para o empreendedorismo, não só para conhecer, para deter o conhecimento. Então, por exemplo, existem fomentos aí que chamam InovaDoc, ou seja, é dinheiro para o CPF, para um doutor, dinheiro grande, recurso grande, para um doutor desenvolver a sua empresa. Uma pessoa, não é uma, né? Então, o que essa agência está dizendo? Está dizendo, olha, você tem o conhecimento, e quem tem o conhecimento pode ser um grande empresário. Só que você tem que ter ferramentas para isso. Você não pode ter só dinheiro, porque dinheiro ele vai embora. Agora, com o conhecimento e saber lidar com essas imprevisibilidades, com o quanto a Patrícia falou uma coisa certa. Eu posso ter um produto maravilhoso. Se a sociedade não quiser ele, ou não tiver no senso comum, ou eu não souber comunicar para a sociedade o quanto que ele é importante, não vai ter mercado. Então a gente precisa descer do pedestal, conversar com a sociedade, sentir as dores. E aí, nessa trilha do empreendedorismo, a gente aprendeu, né? O que é dor, o que é solução. Então, dentro do pitch, né, tem toda essa regrinha, né? O que é uma proposta de valor, o que é fazer um canvas, o que é uma persona. E isso nos ajuda muito a entender o mundo, né? Então, isso eu acredito que deve ter psicologia, deve ter administração, deve ter tantos saberes juntos disso, né? E que vem ao nosso, que é extremamente duro e técnico, né? Mas que vai transformar a vida das pessoas. Então, quando a gente junta tudo isso no caldeirão, é muito gostoso. Mas por outro lado, também tem os editais do Brasil todo que são para ideação, que é um recurso menor, que vai ajudar desde a iniciação científica, mestrado, doutorado, a começar a colocar o seu produto, né? Então, eu vou dar o primeiro investimento para realmente você, nesse primeiro ano, avaliar se o seu produto vale a pena seguir. Então, veja, nós temos recursos para quem está começando, para quem está no meio, para quem já está com a cabeça mais organizada em relação a esse dicionário do empreendedorismo, e de forma que hoje, do meu ponto de vista, é só querer, porque opções aí nós temos várias na sociedade para você começar a trabalhar nessa questão empreendedora. Então, a inovação, ela chega quase que como uma obrigação, vamos dizer assim, para a indústria, porque os produtos tendem a copiar os modelos de sucesso. Então, vai havendo um processo, vamos dizer, de comoditização, vão se tornando padrões muito rígidos. E aí, quando um produto está comoditizado, você vai escolher pelo preço. Sim. Já que são todos iguais, eu quero o mais barato, não é assim? E com isso começa uma guerra de preços que vai reduzindo as margens e as próprias chances de sobrevivência das empresas. Então, a inovação leva a respirar puro por um tempo até que o seu produto venha a ser copiado pelos outros. Aí, novamente, você tem que inovar. Então, a inovação, ela vem como geração de valor, né? Que é esse reconhecimento da sociedade para aquele invento, para aquele produto que você está disponibilizando. Então,
inovar é praticamente hoje uma obrigação no nosso modelo econômico e nesse processo de globalização, né? Porque você faz um produto aqui em Sergipe, de repente, sei lá, no Haiti vai ser lançado também, no Vale do Silício, na África, na Europa. Então, essa conexão geral, né, que está hoje acontecendo, termina levando uma cópia muito rápida, uma reprodução, um acesso muito rápido aos lugares mais diversos. E aí você precisa estar sempre nesse caminho da inovação para estar diferenciando, estar podendo sedimentar realmente, pelo menos por um tempo, né, um pouco de respirar puro, até novamente você voltar a encontrar com esse mesmo nível de concorrência e de pressão, né, de mercado. Nós estamos já no final do nosso podcast e eu vou entrar nesses momentos, as considerações finais. Gostaria de agradecer o convite para participar desse podcast e incentivar as pessoas a empreenderem, a entrar nesse mundo da ciência, tecnologia, inovação e empreendedorismo, que é um mundo apaixonante e eu acho que traz muita possibilidade, principalmente para os jovens agora, independente da formação que eles tenham, eu acho que eles podem criar suas próprias empresas, trabalhar com o que quiserem, como quiserem e onde quiserem. Então, isso é bastante interessante no mundo atual que vivemos pós-pandemia. Obrigada. Muito obrigado, professora Juliana. Queria agradecer também a oportunidade de estar falando aqui com vocês nesse papo gostoso, né? Como a Paty falou, a nossa missão aqui é transformar esses meninos em empreendedores, em pessoas de sucesso, em pessoas que curtam o mundo, né? Curtam essa transformação. O conhecimento, muitas vezes, ele é doloroso. A gente mudar de vida, mudar de situação, ele é desconfortável. Mas ele tem que ser um desconfortável para entender que a gente vai passar aí para outra posição, para uma posição mais interessante, mais ampla, né? Então, o conhecimento, ele amplia. Então, a ciência amplia, a tecnologia faz a gente mudar, a inovação faz a gente chegar a um mundo diferente, né? E o empreendedorismo faz a gente conseguir a nossa sobrevivência, né? A nossa consistência como fora da mediocridade. Porque eu acho que quem se estagna, quem não quer ter conhecimento, ele passa do processo de pedra, ele vira uma coisa rígida, uma coisa sem resiliência, né? Então, esse medo, né, esse improviso faz com que essa pessoa ela esteja preparada para o mundo, que ela não tenha medo. Então, tanto a hard skill como a soft skills, ela conversa aí. Então, eu acho que a formação plena, ela é muito importante. E essa a formação, ela vem do social, ela vem do técnico e ela vem também do instinto de sobrevivência econômica, ambiental, do mundo que ele se insere. E eu acho que a universidade, ela traz isso, né? Os cursos aqui do grupo traz isso e o locus de pesquisa é o ITP. Muito obrigado, Paulo. Bom, eu feliz da vida estar aqui com pesquisadoras empreendedoras aqui, dando um show no sentido, né, de demonstrar esse perfil e que é por aí mesmo, né? Eu acho que nós temos desafios incríveis, muito assim, fortes, muito desafiadores mesmo, porque lidar com esse mundo com tantas incertezas, seja do ponto de vista, né, do olhar empreendedor, seja do ponto de vista da própria pesquisa e da realização científica, eu acho muito especial ter esse espírito disposto a conviver com o risco, a conviver com situações, entre aspas, até da ineficiência, né, quando a gente gosta muito de ter uma situação mais confortável, né, e tal, mas aí é um pouco de misturar a técnica com a arte, e na arte a gente sempre vai ter a incerteza até do próprio alcance, né? Quando a gente lida com um trabalho artístico, tem uma frase que eu gosto que diz o seguinte, que resume bem o que eu estou pensando aqui, que diz assim, o poema é de quem escreve, agora a poesia é de quem lê. Então, no nosso caso, nós estamos fazendo, né, um trabalho com arte
e não sabe o alcance disso e como as pessoas recepcionam, como as pessoas enxergam, e isso faz parte, né, desse contexto, dessa conexão, como foi falado aqui. Então, eu acho que é uma caminhada e tenho certeza de estar hoje no Instituto, né, o ITP, como um órgão mesmo de vanguarda, mais uma vez, né, abrindo espaços, trazendo esse reposicionamento da própria ciência, da própria pesquisa, se abrindo mais para a sociedade, para até mesmo a própria extensão, né, de estar comunicando com a sociedade, lendo as dores aí da sociedade, como está na moda agora falar em dor, né, a gente trazendo isso para cá e buscando soluções. E temos aqui um quadro de pesquisadores e de doutorandos e mestrandos e alunos da maior qualidade. Eu fico muito feliz de estar aqui, tendo essa oportunidade de conviver e estar todo dia aqui aprendendo muito. Muito obrigado. Muito obrigado. Obrigado à presença de todos. E lembrando que você pode comentar no podcast, no YouTube, no Spotify e nas redes sociais, né, do Instagram do ITP. Muito obrigado e até a próxima. Muito obrigada por acompanhar o podcast Tendências Inspiradoras. Compartilhe com todos. Até a próxima.